Giovanni Afonso, os destaques do Santos na varanda mais famosa do Brasil, Peixe que enfrenta o Novo Horizontino. Meu caro Giovanni Afonso, tem novidade no time titular, teremos jogadores voltando e olha, o departamento médico do Santos parece que o Marcelo Teixeira deu uma pancada geral lá, tá todo mundo se mexendo, hein, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão, tá todo mundo se mexendo. Agora há pouco o Santos finalizou o seu último treino antes de enfrentar o Novo Horizontino. O Santos, que está concentrado em Catanduva, fez atividade no CT do Catanduvense nessa última atividade antes de pegar o Novo Horizontino pela 9ª rodada da Série B. E para essa partida teremos algumas novidades. Primeiro, novidades na lateral direita, com desfalque de JP Sherman, que serve à Seleção Brasileira Sub-20. Rodrigo Ferreira deve ser o titular da posição. O Fábio Carille ainda não decidiu completamente entre Rodrigo Ferreira e Aderlan, mas quem mais treinou no dia de hoje, quem deve receber a sua primeira oportunidade entre os 11 iniciais é Rodrigo Ferreira. Outra novidade é o retorno de João Schmidt, jogador de 31 anos, perdeu as 2 últimas partidas por conta de um entorse no tornozelo direito, treinou normalmente essa semana e deve retornar à titularidade do Peixe, Marcão. Trazendo já uma provável escalação do Santos para amanhã, o Santos deve ter Gabriel Brazão no gol, Rodrigo Ferreira na lateral direita, ainda um asterisco com a possibilidade do Aderlan, Gil e Joaquim formando a zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Wesley Patati, Otero e William Bigode, Marcão. Elias Cabrini Russo, é um bom time do Santos? É claro que existe essa dúvida, Russo. Eu me lembro de você ter falado ontem que a sua preferência é o Aderlan, eu concordo contigo. Para mim o Aderlan é mais jogador do que o Rainer e também o Rodrigo Ferreira ali para o lado direito. É claro que existe essa dúvida, saberemos provavelmente no final do dia de hoje ou, infelizmente, somente 1 hora antes da partida. Mas Elias Cabrini Russo, é um bom time para vencer o Novo Horizontino, Russo? João Schmidt volta no lugar de Tomás Rincon, que não foi nada bem nas 2 últimas partidas, Russo. Marcão, com a volta do Schmidt, acho que o time se fortalece bastante nesse meio de campo, né? Que o Rincon, infelizmente, não está correspondendo, então acho que a volta do Schmidt é importante demais. Agora, o que eu disse ontem, Marcão, com relação aos laterais, eu acho que o Rodrigo Ferreira, claro que é minha opinião, o Carille está no dia a dia, cada um tem sua opinião também, mas para mim o Rodrigo Ferreira é o pior desses 3 laterais que ele tem à disposição hoje, então eu não entendo por que esse cara é titular. Eu acho que o Aderlan seria o reserva imediato do JP Sherman e o Rainer talvez o segundo ali, mas não consegui entender por que esse jogador está tendo oportunidade. Eu não vejo nada no futebol do Rodrigo Ferreira, um cara lento, marca mal, não consegue apoiar direito, mas é o Carille que está treinando, né, Marcão? A gente tem cobrado bastante aí, mas vamos ver. Tomara que ele tenha razão nessa escalação do Rodrigo Ferreira para amanhã e que ele faça uma boa partida, porque até agora eu não consegui ver uma partida assim que desse pra gente falar, pô, que lateral que vem pelo menos para ser um bom reserva. Infelizmente eu não vi isso nele ainda. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Rodrigo Ferreira como lateral, né? No treino ele mostra lá ser um bom atacante. Vimos ele jogando ali sem guardar posição na última partida. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Rodrigo Ferreira. Eu prefiro o Aderlan. Para mim, o Aderlan é mais um lateral de confiança, né? Um jogador experiente, que eu acho que é um jogador interessante ali para um jogo perigoso como o jogo de amanhã, né, Giovanni Afonso? O Novo Horizontino é um clube tradicional do futebol paulista, né? É um clube que até esperava mais. Eu esperava mais do Novo Horizontino nessa temporada, agora na Série B. Eu coloquei o Novo Horizontino ali como um dos favoritos para as 4 vagas. Me parece que eu errei a projeção, mas é um time que dá trabalho. Perdeu o Rômulo para o Palmeiras, mas tem jogadores ali de qualidade, como é o caso do Vagninho. É um time perigoso, hein, meu caro Giovanni Afonso? Já traga detalhes também do adversário do Peixe, o Novo Horizontino, que amanhã joga contra o Santos. E, na minha opinião, é um jogo complicadinho para o Peixe. Exatamente, Marcão. Vamos falar desse Novo Horizontino que vem numa sequência razoável na Série B. Nas últimas 3 partidas, 2 empates e 1 vitória, porém sem sofrer gols. Empatou em 0-0 com o Curitiba no Jorge de Biasi, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto
fora de casa por 1-0 e na última rodada também empatou fora de casa contra o Brusque. Então é uma sequência, talvez não com tantas vitórias, mas pelo menos sem ser vazado o goleirão Jordi, Marcão. E é dele mesmo que nós vamos falar, vamos trazer os números do Novo Horizontino aqui no Varanda Futebol Debate. O Novo Horizontino na temporada tem 22 partidas, são 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 51,5%. Foram 24 gols marcados, 21 gols sofridos e na temporada fizeram uma campanha de semifinal de Campeonato Paulista, uma campanha surpreendente, ali batendo de frente com os grandes do estado. Eles estão de fora da Copa do Brasil e na atual Série B, o Novo Horizontino se vê na 11ª colocação com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, Marcão. E ali o grande destaque que a gente vai destacar é o goleiro Jordi, jogador cobiçado ali no Santos. O Santos, em algum momento na temporada, ficou de olho no futebol do jogador. O Jordi tem 30 anos, 1,92 m, que na atual temporada soma 21 jogos, 20 gols sofridos e 8 partidas sem sofrer gols. A repercussão negativa nas redes sociais afastaram o Jordi no Peixe, que se jogar amanhã não pode vestir outra camisa na Série B. E para finalizar, falando de Série B, trazer 2 dados interessantes. O Novo Horizontino é o 12º melhor ataque da competição, com 7 gols marcados, e a 11ª melhor defesa, com 9 gols sofridos. Então, um saldo negativo de menos 2 gols para o Novo Horizontino, Marcão. É, um time perigoso, né? Um time perigoso, e eu até vi um comentário agora que eu gostei, né? Que é o nosso amigo Varandeiro, que colocou aqui o Marcos Matos Júnior, né? É o New Horizonte de Milão? Não, mas o Santos tem sido mole, é isso mesmo, né? Acho que o que mais preocupa para o jogo de amanhã não é o Novo Horizontino, né? É o Santos. Qual Santos nós teremos amanhã, né? É o Santos que venceu o Brusque, que venceu o Guarani, que venceu a Ponte Preta, que venceu o Avaí, ou o Santos que perdeu para o Amazonas, que perdeu para o América Mineiro e também para o Botafogo de Ribeirão Preto? Então é essa pergunta que fica, essa pergunta que não quer calar, porque o Santos tem sido o seu maior adversário. O próprio Santos. A preguiça, a falta de vontade, o salto alto, isso tem sido, sem sombra de dúvida, o principal adversário desse time do Santos Futebol Clube. Ó, Rafael Silva tá falando, Marcão, o senhor tá com medo do Novo Horizontino? Ih, mamãe! Não tenho medo não, acho que o Santos vence o jogo amanhã. Mas o problema é o seguinte, existe uma grande diferença entre eu achar e de fato acontecer, né? Eu não tenho medo do Novo Horizontino. Para mim, sinceramente, a Série B continua sendo de um nível técnico muito baixo, mas infelizmente o Santos tem tropeçado, né? O Santos tem tropeçado. Eu acho que o Santos terá dificuldades contra o Sport, contra o Ceará, aí sim, pela qualidade desses adversários. Acho que o Ceará vai ser difícil lá em Fortaleza, o Sport vai ser difícil em Pernambuco, né? Aí o América Mineiro era um jogo até mais difícil. Agora, no mais, o Santos tem obrigação de vencer. Tem obrigação de vencer. Infelizmente, o Santos não está, de alguma forma, jogando dessa forma como imaginávamos que deveria, né? Ó, tem superchat aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa eu ler aqui um superchat do nosso amigo varandeiro Sandro Barreto. Um abraço pra você, Sandro. Obrigado pelo superchat. Ele coloca, boa tarde a todos. Marcão, eu tô um pouco receoso com o Carille, viu? Aderlan é melhor que o Rodrigo Ferreira. Disse que o Alisson está sendo testado na zaga e, na minha opinião, está com um sistema tático ruim. Ô, Sandro, a sua preocupação é a minha. A sua preocupação é da maioria dos torcedores santistas. Ô, Elias, o Carille já está sendo muito contestado como treinador do Santos. São merecidas as críticas ao Carille, Elias Russo? São merecidas, Marcão, porque o Carille está fazendo um trabalho. Se você vê a porcentagem, né, o percentual aí é muito bom. Você fala, poxa, quase 70%. É claro que os números mostram isso, mas dentro de campo, o Santos está jogando muito mal, um time muito desorganizado, sem criação no meio de campo, apesar dos desfalques, né, tem pego alguns adversários muito ruins, como é o caso do Botafogo ali, um time que não vencia, não fazia gols, só tinha feito 2 gols, né, na competição. Então, a hora que ele olha para o banco de reserva, tudo bem, tem alguns jogadores que a gente sabe que estão muito abaixo tecnicamente, fisicamente, mas, cara, ele não tem um plano B ali, não leva um menino da base ali para pelo menos
um jogador de velocidade que possa mudar uma partida, não digo nem não na parte técnica, mas na parte de correria, de puxar um contra-ataque. Então o trabalho dele está sendo contestado justamente por isso, porque os resultados do Atec não são tão ruins, apesar de 3 derrotas na Série B, mas o futebol apresentado dentro de campo está muito abaixo de um time da grandeza do Santos, e por isso que ele já começa a ser cobrado, o torcedor já começa a perder a paciência com ele. Perfeito. Agora, Giovanni Afonso, o departamento médico do Santos começa a se esvaziar, né, meu caro Giovanni Afonso? João Schmidt, Pedrinho, e a última informação é que Guilherme e Furt já podem voltar contra o Operário. Me parece que os médicos começaram a trabalhar e as altas estão realmente acontecendo no nosso departamento médico. Tá todo mundo de alta, hein, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Tá todo mundo saindo do departamento médico, além de agora o retorno do Pedrinho, que vai ser relacionado para a partida contra o Novo Horizontino. Outras 2 boas notícias. O ponta esquerda Guilherme e o atacante Julio Furt podem voltar na próxima partida, na outra sexta-feira, contra o Operário em Ponta Grosso. Os 2 jogadores estão fora aí, junto com o Pedrinho, era um trio aí que ficou fora de algumas partidas. O Guilherme não atua desde a 5ª rodada contra a Ponte Preta e o Furt mais cedo ainda, desde a 2ª rodada contra o Avaí. O Guilherme por conta de uma lesão na coxa esquerda e o Julio Furt por conta de dores no adutor estão fora desde então, mas boas notícias, o departamento médico parece estar trabalhando, parece que no momento de crise as coisas começam a acelerar um pouquinho mais contra o Santos. Então a informação é o seguinte: Guilherme e o Julio Furt podem pintar entre os relacionados na próxima partida contra o Operário. A informação que eu recebi é que a titularidade ainda é muito cedo de prever, Marcão, mas pelo menos entre os relacionados viajar com o grupo, isso sim, Guilherme e Furt podem estar de volta. Tá aí, veja que a programação teve que ser alterada, né, Elias? A gente sabe que o Pedrinho não ia para esse jogo, a gente sabe que a ideia era o Guilherme ficar pelo menos mais 2, 3 jogos, assim como o Furt. Você percebe que a necessidade faz com que o Santos tenha que antecipar retornos. Elias, me dá a impressão que foi algo mal calculado, principalmente no caso do Pedrinho e do Furt. Eu penso dessa forma, Elias. Falaram o seguinte: olha, eu acho que vai ser uma baba, a gente vai ganhar, então faz o seguinte: eu quero Pedrinho e Furt 110%. Antes disso eles não jogam. Só que como a situação tá ficando complicada, Elias Russo, agora já estão aceitando o Pedrinho 90%, o Furt 80%. Me dá a impressão que o Santos achou que sem Pedrinho, sem Furt, sem Guilherme, ganharia de qualquer forma. E não foi isso que estamos vendo dentro do gramado. E aí, meu amigo, ligou o sinal de alerta também no departamento médico. Olha, precisamos trabalhar, precisamos recuperar esses jogadores. O Santos não é spa de jogador nenhum, Elias Russo. Marcão, mas isso preocupa, né? Porque a gente, há poucos dias atrás, a gente até brincou aqui, né? Que o departamento médico do Santos ia pegar uns dias de férias, porque não tinha ninguém lá. Só que esses caras voltaram para o campo, voltaram a treinar e o departamento médico voltou a ficar cheio novamente. Agora, numa emergência, começa a liberar os jogadores. Eu acho que é melhor você ter o cara 100%, como é o caso do Furt, do Pedrinho, né, que já voltaram de contusão, tiveram que retornar para o departamento médico. Melhor ter esses caras 100% e ir levando com o que tem, dar oportunidade para alguns garotos aí, pelo menos no banco de reservas, e ter esses caras em condições de jogo, porque não adianta você trazer o cara 90%, pega um gramado ruim aí, uma contusão, acaba ficando mais 2, 3 meses de fora, aí complica a temporada do jogador e do clube também, né? Então acho que é melhor ter os caras 100% do que 90% Elias, nesse momento, mas me permita fazer um ponto aqui, Russo. Jogador sempre vai ter dor, Russo. Jogador sempre vai ter dor. Se você esperar o jogador estar 110%, você não vai ter o jogador nunca, Russo. Entendeu? Mas a gente precisa parar com esse papo, e aí eu sempre levo em consideração uma entrevista que eu ouvi do Joaquim Grava. Ele falou, não existe 100%. O jogador, ele convive com a dor. Um jogador profissional de alto nível, Russo, ele convive com a dor. Então, eu acho, sinceramente, Russo, que o Santos queria justamente chegar nesse patamar. Olha, o cara só vai jogar 110%. Isso não existe no futebol, Russo. Isso não existe no futebol, entendeu?
Marcão, eu concordo que todo jogador sempre tem alguma dor ali, a gente acompanha o futebol, sabe que é assim. Mas será que no time do Santos é isso que está acontecendo? É só a dor que esses caras estão tendo? Porque eles estão retornando do departamento médico, jogam 1 ou 2 partidas e volta para lá de novo, fica mais 2 ou 3 semanas. Então isso que preocupa. É melhor você trazer o cara, porque eu acho que não é só questão de dor, eu acho que o tratamento não está sendo completo, não está sendo um tratamento efetivo, porque o cara fica nesse vai e volta para o campo, vai para o departamento médico, 2 semanas, vai de novo, aí joga 2, 3 partidas, não tem condições. Então é melhor parar, repensar ou mudar tudo, né? Ou muda o departamento médico, ou muda o modo de pensar do treinador, ou enfim, porque você não tem a gente precisa chegar a um acordo então, Russo. A gente precisa chegar a um acordo. Porque se o cara tá no departamento médico, a gente tá reclamando que o cara não sai. Quando libera o cara do departamento médico, a gente fala que não pode liberar porque o jogador não tá 100% e tem risco de lesão. É duro também a situação do clube, hein, cara? Entendeu? A gente precisa chegar a um acordo de o que é melhor. Porque jogador 100% sem dor é impossível, é difícil, hein? Um atleta profissional que treina em alto nível não ter dor alguma, pelo menos o que eu escuto de profissionais da área e de ex-jogadores que jogaram a vida toda com dor, é que é muito difícil. Porque senão fica uma situação difícil. Porque se tá no DM a gente fala que é spa. Se libera, olha, mas existe um risco aí, se o jogador se machucar, eu perco ele pra temporada. A gente precisa chegar a uma visão do que de fato a gente entende que é o certo, Russo. Não, mas então que se mude o departamento médico ou que alguém venha a público e esclareça para o torcedor o que realmente está acontecendo. Se o cara está em condições de jogo, tá de migué no departamento médico ali com dor, pode falar que tem algum outro problema maior e o departamento médico não está conseguindo enxergar. Então que o Carille explique melhor, que os médicos do Santos expliquem melhor, que a diretoria dê uma satisfação. Porque esse negócio de vai e volta de jogador, acho que isso tem mais atrapalhado o elenco na competição do que ajudado. A gente vê, por exemplo, o Furt voltou, foi para o departamento médico de novo, agora vai voltar. Será que vai voltar 100%? Será que é só questão de dor? Esse que é meu questionamento. Perfeito. Ô, Marcão, tá... Diga, Giovanni. Me permite só dar um ponto nesse debate, muito interessante. Eu tô um pouco mais com você, Marcão. Eu penso da seguinte forma: se o jogador tem condição de ir a campo para treinar com bola, o que em alguns momentos aconteceu com o Furt e com o Pedrinho, principalmente, nesse período todo que eles estão fora, para mim eles têm que ir pro jogo. Mas uma parte que eu entendo também do Russo é o seguinte: o que me dá a impressão que eles só estão acelerando o processo de recuperação dos jogadores para dar um recado para a torcida, para ter mais opções no banco. Aí eu acho errado. Se desde o começo eles estivessem acelerando ali o retorno do Aderlan, que só fraturou o dedo mindinho da mão, acelerando o retorno do Furt e acelerando o Pedrinho, independente da situação do time, aí eu acho correto, eu sou muito a favor e repito, eu tô mais do seu lado. Mas para mim o grande problema é essa aceleração da recuperação dos jogadores só porque não tem ninguém no banco, só porque não se preparou, não se fez o planejamento correto para ter melhores opções ofensivas. Porque veja bem, Marcão, tem coisa errada aí. Eu me lembro muito bem, olha só o retrospecto. No jogo contra o Paysandu, Julio Furt ficou fora com dores no pubis e o Pedrinho jogou, isso na primeira rodada. Na segunda jogada, o Furt jogou e o Pedrinho não viajou. Na terceira rodada, os dois foram relacionados, mas não foram a campo. E aí o Carille falou a seguinte frase: vamos dar uma semana para eles se recuperarem, para voltarem 100%, para voltarem sem dor. E essa semana durou 5 semanas, na verdade. Então é tudo muito confuso dentro do departamento médico do Santos. As coisas parece que não acontecem com uma lógica. A lesão do Guilherme é muscular, tá se recuperando, beleza. Mas essa do Furt e do Pedrinho é muito estranha, essa lesão. O Santos divulgou um incômodo no pubis que precisaria de uma semana. Acabou se transformando em 5 para eles se recuperarem. Então, Marcão, é só esse meu ponto do departamento médico, que para mim, Giovanni, é a parte mais confusa hoje dentro do clube. É exatamente isso, esse é o ponto. O cálculo foi exagerado, olha, não, deixa eles aí, tá tudo certo, eu só quero eles de volta quando eles estiverem sem dor alguma. Qual que é o prazo? É 90 dias, então vão ficar 90 dias. Foi totalmente mal calculado. E aí, de acordo com os resultados e a pressão da torcida, a pressão das redes sociais, revisitar o prazo. Esse é o ponto. Porque pubis, pelo que eu tenho escutado, eu não sou técnico do assunto, mas é algo que eles vão ter que conviver aí ao longo da carreira deles. Né?
Me parece que é algo que eles vão precisar conviver ao longo da carreira deles. Então, eu acho que o Santos planejou mal. E de acordo com o barulho, de acordo com os resultados negativos, o tema foi revisitado. E aí vamos fazer o seguinte, dá pra jogar? Dá pra jogar. Coloca então pra jogar. Então não existe planejamento. Aliás, existia um planejamento equivocado que ele foi revisitado. Não seguiram um planejamento à risca. Planejamento esse que foi mal feito. Como bem disse o Giovanni Afonso, voltaram os dois juntos. Nem jogaram. E aí, de repente, não, só voltam daqui 5, 6 rodadas. Né? Então, muito mal elaborado e muito ruim, né? O departamento médico do Santos Futebol Clube e também a estratégia traçada pelo departamento de futebol do clube. Muito ruim.